Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E nesse vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos e time de valorização. A primeira rodada do retorno, a 20ª rodada. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não é inscrito, te convido humildemente para se inscrever no canal. Simbora lá pro Vitão? Vamos lá então, essa aí então foi a nossa pontuação do time de valorização do canal, fez 34,91, né? Mas pontuação para esse time não nos interessa, né? Nos interessa é ganhar cartoletas, né? E o time de olha, o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, né? Valorizou nessa rodada 8,7 cartoletas, quase 9 cartoletas. Chegamos próximo ao nosso objetivo, que é sempre valorizar aí no mínimo 10 cartoletas por rodada. Alcançamos um patrimônio de 252,13 cartoletas, um bom patrimônio, mas ainda está um pouco longe aí do objetivo, né? Desse time aí pro canal. Alguns jogadores aqui realmente valorizaram bem aqui, ó. Manteve SG, o Gustavo Gomes, né? Valorizou muito bem, certo? Rafael Veiga fez gol, também valorizou muito bem, certo? Soteldo também teve participações importantes no jogo do Santos, também valorizou bem, né? De maneira geral, assim, todos eles valorizaram, né? Se a gente botar aqui, ó. Todos eles valorizaram bem. Só o Jean que deu aquela decepcionada, né? O Curitiba deu apenas um chute ao gol, mas os demais aqui, ó, cumpriu o seu papel e todos eles valorizaram, certo? Vamos vender o nosso e-mail. Embora aí escalar para 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Mas antes, rapidamente, para quem não conhece aí, vou convidar vocês a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site Ligas Apostadas do canal, tem a descrição, o link aqui embaixo, quem quiser participar. Rodada 20 já está aberta as inscrições, já tem 35 times inscritos, certo? Ainda falta 3 dias, é só vir aqui se inscrever, fácil, intuitivo, certo? Tem dúvidas, me chama aqui no WhatsApp, inclusive a mensal de novembro vou fechar agora, tá? Com fechamento do mercado. Sábado, e também a do segundo turno também vou fechar, que as inscrições estão abertas também. Nessa última rodada agora, esse aqui é o Instagram, Mané Cartola FC tudo junto, que se quiser seguir lá, é por lá que eu atualizo os times, é por lá que eu boto alguns cards importantes, como os cards de arbitragem, né? É por aqui que eu boto os vencedores do Ligas do Mané, né? A rodada foi meio puxada aí, eu tive que pagar 30 premiações aí, né? Foi a rodada de tiro curto, a mensal de outubro, a primeiro turno finalizada, a Liga Anual também saiu campeão, né? Então é por aqui que eu disponibilizo aqui, ó, né? E dou publicidade aos vencedores. O pagamento do prêmio é pago em 24 horas, né? Todo mundo aqui, ó, da Tiro Curto já recebeu, da mensal de outubro todo mundo já recebeu, da Liga Anual também já receberam as suas premiações, certo? E do primeiro turno aqui tem 3 pessoas, né? Porque eram bastante times, né? Tem 3 times aqui, certo? Do primeiro turno que ainda não receberam a premiação, certo? Então, quem tá aqui, ó, ainda não recebeu a premiação do primeiro turno, por favor, entrar em contato comigo, tá? Os demais todos já receberam as premiações. Então quem quiser seguir a gente aqui, ó, por aqui, como eu falei, a gente atualiza os times, né? Por aqui eu boto alguns cards, por aqui eu boto os cards de arbitragem, que eu acho que tá sendo bem importante, né? Tá ajudando bastante aqui, ó. Botafogo e Ceará teve 2 penalidades, acertamos aí. Flamengo e São Paulo teve 3 penalidades, acertamos também. Então a gente tá com um índice bom de acerto aqui, e é por aqui que a gente bota alguns cards importantes, inclusive de arbitragem. Então é só seguir a gente, quem quiser aí, ó, Mané Cartola FC tudo junto. E claro, quem quiser participar no Ligas do Mané, né, vai ser muito bem-vindo. Finalmente aí vamos para nossa escalação, né? Foto barulhenta. Vamos para nossa escalação do nosso time de valorização para a 20ª rodada, certo? Esse aqui é o Catimb States. Para quem não conhece ainda é Catimb States ou stats.com.br. Também tem a descrição, o link logo aqui abaixo, certo? R$ 29,90, assina uma única vez, está no preço promocional, 10% de desconto se colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, tá? E tem acesso às estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. Vamos lá, goleiro, né? Média não nos interessa muito, a gente quer o que? Mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo ver se tem algum goleiro aí que nos interessa aí, que está bem desvalorizado para a rodada. Aqui me chama muita atenção e com certeza vai ser escalado no time de valorização, é Fernando Praz. Por que o Praz? Porque o Praz está precisando de menos 3,30 para começar a valorizar, certo? E a média dele em casa é de 5,54. O Praz dentro de casa, né, só foi mal em 2 jogos apenas, quando tomou aquele frangaço contra o Corinthians, né? E nesse 3-0 aqui, quando o Vasco estava bem na ponta de cima da tabela. Nos demais jogos dentro de casa tem um desempenho muito bom, e mesmo o Ceará perdendo, o SG consegue, né, fazer boa pontuação. E o Sport, né, anda cedendo nos últimos jogos aí, ó, nos últimos 3 jogos, cedeu bons pontos para goleiros adversários, certo? Sem contar que o Praz custa apenas 5,09, né, que é muito atrativo para um time de valorização. Quanto menor o preço, maior vai ser a sua valorização. Felipe Alves é uma boa para valorização também, já está escalado lá no time principal do canal, vejo como boa opção também. Por quê? Porque Felipe Alves, por mais que tenha uma média baixa de 2,01 jogando fora de casa, está precisando de menos 1,80 para começar a valorizar, e é mais barato ainda do que o Praz, certo? E o
Felipe Alves está com um desempenho muito bom fora de casa, tá? Por mais que não façam grandes pontuações. E por quê? Porque o Fortaleza tem uma defesa muito bem ajeitada ali, a melhor defesa da competição, o time que menos sofreu gols. E o Atlético Paranaense aí, ó, nos últimos jogos aí, ó, vem cedendo bons pontos, inclusive imitou o Walter aí dentro de casa. Certo? Por quê? Porque o Atlético, já mostrei lá no time principal, mas vou mostrar aqui de novo, certo? O Atlético tem uma dificuldade imensa de fazer gols dentro de casa, certo? Ele tem uma média de 0,70 como mandante de gols, né? E o Fortaleza tem uma média de gols sofridos de 0,80. Isso é muito bom. Duas médias abaixo de 0, né? Então a chance de sair de repente um 0 a 0 aí, ou até mesmo o Fortaleza não sofrer gols, é enorme. Perceba aqui o Fortaleza como vem mantendo esse SG em muitas oportunidades jogando fora de casa. E o Atlético Paranaense, por sua vez, pouco faz gol também, né? Jogando dentro de casa. Então existe a possibilidade real, sim, né? De uma boa pontuação. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, aqui, ó, a pontuação conquistada, né? Conquistadas e cedidas nas últimas 5 rodadas. Percebam, um time que vai jogar em casa que mais cede pontos, né, para goleiros adversários é o Atlético Paranaense. Então vejo sim como boa opção, né, tanto é que está lá escalado, né, no time principal do canal. Então assim, as duas melhores opções ao meu ver aí para valorização para essa rodada realmente é o Felipe Alves e o Fernando Praz. Marcelo Lomba pensando no SG, pode ser uma boa realmente, né? Tadeu jogando fora de casa vem com pontuações muito boas, eu já mostrei lá no time principal. Inclusive, quem quiser ver mais estatísticas, vai ter um card no final do vídeo aqui, né? Ou a descrição aqui embaixo, é só clicar lá, a gente consegue explorar melhores as estatísticas, tá? O Hugo Souza também é um menino muito bom também, com desempenho ótimo aí, tá precisando de menos 0,10, deve ser bem bombardeado aí pela equipe do Atlético Mineiro, né? Vai ser um jogo bem aberto, né? Um jogo bem ofensivo, acredito até de muitos gols. SG vai ser complicado, né? Mas com certeza vai ter grandes oportunidades aí de fazer defesas difíceis. Assim como o Tadeu, tá? Como a gente verificou aqui, ó. O São Paulo não cede nada negativo a maioria dos goleiros, né, que jogam no Morumbi. Mas quem vem mais conquistando pontos jogando fora de casa com seus goleiros aí é o Goiás. Tudo por causa do desempenho do Tadeu, tá? Tudo por causa do desempenho do Tadeu. Inclusive, vamos dar uma linha aqui em defesas difíceis. Ó, defesas difíceis também, ó. O Tadeu é o goleiro que mais faz defesas difíceis jogando fora de casa. Só que o São Paulo não cede quase nada, certo? Por isso que eu tô indo com o Prazo aqui, ó. Porque tem uma segurança um pouquinho maior. Por mais que o Sport não ceda tantas defesas difíceis assim, o Ceará é um time que dentro de casa joga bem. E o Prazo tem uma quantidade razoável aí. É o terceiro goleiro com maior número de defesas difíceis jogando em casa. Então, para goleiro, para valorização, para essa rodada aí tá bom assim, né? O Tadeu até vou abrir aqui para mostrar pro pessoal. Tem gente que não vê o vídeo do time principal, né? Ó, o Tadeu tem um desempenho aqui, ó, muito bom fora de casa, uma média de 7,28. Certo? Percebam, os últimos jogos fora de casa o Tadeu vem muito bem, certo? Mas vai enfrentar um São Paulo, como a gente viu ali, ó, que não cede pontos para goleiros adversários. Cedeu aqui só pro Vanderlei naquele 0 a 0, mas pouco finalizou o São Paulo também. Dito tudo isso aí, vamos lá pro nosso querido goleirão aqui. Vamos botar pela variação, né? Tá aqui, ó. Vamos escalar o Fernando Praz, já estava escalado, né? Já deixei até prontinho, certo? Não tem problema nenhum. Vamos para nossos queridos zagueiros aqui. Vamos lá para os nossos zagueiros. Mínimo para valorização, que é o que nos interessa. Vamos lá para a parte de baixo, pegar os zagueiros mais desvalorizados. Aqui tem um zagueiro que me interessa bastante. Primeiro pelo preço dele, está custando apenas 4,89, né? E está precisando de menos 1,90 para começar a valorizar. Ah, vai enfrentar o Galo dentro do Mineirão ofensivo. Deve perder o SG? Deve. Mas para ele fazer menos que 1,90, só se ele for expulso, né? Ou algo parecido. Mesmo porque aqui, ó, o Gustavo Henrique tem um desempenho fora de casa fraco, 1,33, tem. Se a gente vê as pontuações aqui, ó, são pontuações módicas, pontuações baixas. Mas por que eu vou escalar ele no time de valorização? Porque nos últimos jogos aqui, ó, apesar de fazer gol dentro de casa, tá? Aqui tudo bem, né? Manteve o SG, mas apesar de fazer gol dentro de casa, o Galo vira e volta aí, ó, cede alguns pontos aí para zagueiros adversários, mesmo fazendo uma grande quantidade de gols, tá? E o Gustavo Henrique tem toda aquela questão lá, já tem um gol na competição, é um zagueiro de 1,95 m, né? Chega bem na bola aérea, certo? O Galo já andou sofrendo gols dentro de casa. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó, zagueiros rapidamente, né, pessoal? Zagueiro não faz defesa difícil, vamos dar uma olhadinha em desarmes, né? Ó, o Galo é o time que mais cede desarmes para zagueiros jogando dentro de casa, certo? E por mais que o Gustavo Henrique não seja um zagueiro que faça muitos desarmes, vai ter a possibilidade nessa partida, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em pontuação média rapidamente. Pontuação média já fica meio parelho, né? O time que mais cede aqui é o Atlético Paranaense, né? Uma boa pedida aqui do Fortaleza, né? Inclusive estão desvalorizados os zagueiros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em gol. Tô curioso aqui para saber. Realmente, ó, o Flamengo tem 2 gols de zagueiro jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Pode até dar uma sortezinha de sair um golzinho de cabeça aí, quem sabe, né? Então vejo sim o Gustavo Henrique como uma boa para valorização. Barato, bem desvalorizado, zagueiro mais valorizado pode ser uma boa, tá? Outro zagueiro de repente que pode dar certo aqui, ó, é o Diego, certo? O Diego não tem boas médias? Não. Tem uma média de 2,82 jogando em casa, mas é um zagueiro que custa 3,05, né? 3,05, perdão. Precisa de 0,20 para começar a valorizar. Tem um confronto mais favorável da rodada.
o Goiás é o lanterna da competição. E dentro de casa, tá? Ele vem pontuando bem. Muito em função do SG, sim. Mas aqui, ó, se perceber na 9ª rodada, né? Contra o Red Bull Bragantino. E na 8ª rodada contra o Fluminense, conseguiu ainda pontuar, mesmo perdendo o SG. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o Goiás? Olha, o Goiás cede ponto demais aqui para zagueiro, né? Muito atrativo. Nos últimos jogos aí vem cedendo muito ponto para zagueiro. Muito por quê? Por causa da questão, né, da dificuldade de fazer gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto São Paulo e Goiás. Vamos ver. São Paulo tem uma média de gols sofridos com um mandante 0.44. Muito bom, é uma das melhores defesas jogando em casa. Certo? Inclusive está entre as melhores defesas da competição, né? São Paulo está muito bem, está com 2 ou 3 jogos a menos aí na tabela, certo? Se confirmar essas vitórias, seria líder da competição. E o Goiás, por sua vez, tem uma média de gols como visitante 0.56. Então bate aqui, pode dar errado? Pode, futebol acontece isso. Mas a chance aí de não sofrer gols do São Paulo é muito grande. Percebam aqui, ó, o São Paulo dentro de casa aqui, ó, consegue manter o SG em várias oportunidades. E o Goiás nos últimos jogos não consegue fazer gols, tá? Não tá conseguindo fazer gols. Então acredito que é uma boa sim, o Diego tá entre as melhores aí para valorização, com toda certeza, né? Primeiro pelo seu preço, segundo pelo confronto, terceiro que tá precisando de muito pouco aí para começar a valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros zagueiros aqui. Se tem mais algum zagueiro. Marcelo Benevenuto, eu gosto dele mais dentro de casa. Vai enfrentar um Bahia que não tá mal, de repente pode dar certo. Certo? Eduardo Brock me agrada bastante. Tá precisando de 0.50 para começar a valorizar. Vai enfrentar o Sport, né, que não vem bem aí jogando fora de casa. Né? O próprio Cuesta, que o pessoal anda meio chateado aí com ele aí, tá? Só que o Cuesta custa 9.97, vai precisar de um bom desempenho aí, mas tá bem desvalorizado. Precisa fazer 0.60 para começar a valorizar. Tem algumas opções boas aqui, mas se eu não fosse com o Diego, por exemplo, ou com o Gustavo Henrique, com certeza eu iria com o Brock, tá? O Brock tem uma média de 2.40 jogando em casa, certo? Só tem apenas um jogo, só. Mas ele tem uma constância interessante, negativou apenas no 2-2 contra o Fluminense e vai enfrentar um Sport aqui, ó, que tá cedendo ponto demais para defensor. Realmente é muito atrativo. O Sport fora de casa não vem bem nos últimos jogos, tá? Não vem bem nos últimos jogos. Dito tudo isso aí, vamos escalar nosso time aí de valorização. Tá aqui nosso querido Diegão, né? Eu já deixei prontinho, né? Fiz uma média antes aí, dei uma estudadazinha para ver se valia a pena. Vamos lá, nosso outro zagueiro, o Gustavo Henrique, tá? O Gustavo Henrique tá muito desvalorizado, é um cara que vira e volta, faz um golzinho de cabeça, certo? E ali, como a gente viu, o Galo cede demais, né, desarmes para zagueiros adversários. Vai ser um jogão isso aqui, vai ser o jogo da rodada para mim, né? Vai ser muito interessante, inclusive, para se assistir. Ó, e até já apareceu uma colinha aqui, né? A gente vai com o Eduardo e o Felipe Luiz, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos laterais, certo? Vamos lá, laterais. Desculpa, pessoal, mínimo para valorização. Estes laterais estão muito valorizados, mas são boas opções para rodada, muitos deles ali, certo? O lateral mais desvalorizado é o Isla. E eu fiquei muito na dúvida entre botar o Felipe Luiz e o Isla, tá? Ô, Fabiano, tá dizendo com um monte de gente do Flamengo? Tô, porque é um time de valorização. Os jogadores do Flamengo defensivos, além de ter um preço, um custo-benefício bom, estão muito desvalorizados. Mesmo o pneu SG tem chance de valorizar bem. Vou mostrar por quê. O Isla, por exemplo. O Isla tem uma média de 4.98 jogando fora de casa. Ou seja, um lateral que joga melhor, tem um desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa. Certo? Custa 7.70, que até que é um preço bom aí para valorização. E está precisando fazer menos 1.70. Confronto é complicado? É complicado. Mas se a gente olhar aqui, ó, fora de casa, o Isla tem um desempenho muito bom. É um lateral que faz assistência, que avança bastante. Tem tudo aí para valorizar, certo? Se vai pontuar bem ou não, é outros 500. São circunstâncias da partida. Acredita até que vai perder o SG. Mas vai fazer uma pontuação suficiente para valorizar porque está muito desvalorizado. E perceba aqui, ó, que nos últimos jogos aí, ó, o Galo anda cedendo bons pontos aí para laterais adversários. E por quê? Claro, time altamente ofensivo, que joga com 2 pontas abertos praticamente. Savarino num lado e Keno no outro, os caras partem para cima, buscam o confronto, né? O drible, são jogadores de velocidade, eles facilitam, não, eles proporcionam para os laterais adversários uma grande quantidade de desarmes. E aí é que entra o Felipe Luiz, certo? Aqui são os laterais mais desvalorizados, correto? Exatamente, até o Eduardo, muito interessante pelo que a gente viu do Sport, que tem dificuldade de fazer gols aí fora de casa. Né? Agora o Felipe Luiz realmente é uma boa pedida, por quê? Porque o Felipe Luiz tem uma média melhor que o Isla fora, uma média de 6.70 jogando fora, certo? Ele é mais barato que o Isla, tá certo? E ele tem uma constância maior do que o Isla. Percebam só, o Isla dá aquelas variadinhas numa partida ou outra, e o Felipe Luiz não. O Felipe Luiz, a média dele é de 4, 5, 6, 7, 8 pontos por jogo fora de casa, mesmo o Flamengo tomando gol em quase todos os jogos, certo? E aqui eu acho que ele vai ter uma vantagem, porque o Isla vai pegar de um lado quem? O Keno. Certo? Mas do lado de cá, o Felipe Luiz vai pegar pela esquerda o Savarino, tá? E o Savarino é mais driblador do que o Keno. O Keno dribla em velocidade geralmente, o Savarino não. É mais esticador. Eu acredito que vai facilitar as roubadas de bola o Felipe Luiz. Mesmo porque o Felipe Luiz está entre os laterais que mais desarma na competição, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, rapidamente em termos de desarme de laterais, olha só, o Felipe Luiz já está em quinto aqui, ó, certo? E é um dos laterais com menos quantidade de jogos aqui, juntamente com o Ruela, ó.
Realmente o Filipe Luís é uma boa sim, né, para valorização para rodada. É um confronto difícil? Não acredito no SG? Não, não acredito no SG de nenhum dos dois times, tá? Flamengo foi jogar com o Internacional 2-2. Flamengo foi jogar com São Paulo 4-1, né? O São Paulo ganhou. O que eu tô querendo dizer, o Flamengo é um time que joga para frente, joga aberto, se expõe muito, certo? E vai jogar contra um time que dentro de casa também se expõe bastante. Acredito que é um confronto de bastante gosto, tá? Mas a minha outra opção aqui para lateral vai ser o Eduardo. O Eduardo tem uma média de 1.25 jogando em casa, é pouco, mas tá precisando de 0.80 para começar a valorizar e tá custando 2.99. E como a gente viu anteriormente, o Sport tá com dificuldade, né, de fazer gols fora de casa. E o Ceará dentro de casa geralmente costuma jogar bem, né, é um time ofensivo, pode até perder o SG, mas nesse precinho aí e precisando, né, 0.80 para começar a valorizar, realmente é uma boa pedida, tá? Inclusive ele fez o gol aqui na 18ª e depois foi mal na 19ª, né? É um lateral que oscila demais, chegou até a ser expulso aqui, ó, contra o Corinthians. Corre esse risco? Corre. Galhardo foi expulso agora na rodada passada. Roger Carvalho também faz parte do futebol, meu amigo. Não adianta chorar, né? Mas tem um potencial enorme para valorização. Ó, como a gente viu aqui, ó, a gente já viu o goleiro, a gente já viu o zagueiro e a gente tá vendo o lateral do Ceará, né? A gente viu todos os defensores do Ceará. E o Sport tá cedendo ponto demais para defensor, gente. Pode dar errado? Pode. Ó, só negativou o Nino aqui, ó, e o Mike, certo? Os outros jogos andou por serem muito ponto. Por quê? Pela dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Corre o certo risco. Se perder o SG, é um lateral que não tem uma média básica tão boa assim. Corre, mas pelo preço e o pouco que precisa para começar a valorizar, é muito atrativo. Então, ao meu ver, assim, ó, o Isla para valorização, o Eduardo, tá? E o Filipe Luís são excelentes. Vitor Luís correndo um pouquinho por fora, porque está custando 9.38, mas tem um desempenho muito bom. Né? Tem uma média fora de 7.25. Jogando fora de casa é um dos melhores laterais do Cartola, inclusive. Em termos de média básica, tá entre os laterais com melhor média básica, ele, o Vinha ali, tá? Depois eu vou mostrar isso aí pra vocês. Percebam as pontuações aqui, ó, do Vitor Luís fora de casa. Sem contar que é cobrador oficial de pênalti, né? Sei lá, depois dessa última aí que ele perdeu, a gente tem que ver, né? Ele bateu 3 pênaltis, converteu 2 e agora perdeu o último. Certo? Deu aquela baga na trave, isolou a bola. Né? Vamos dar uma olhadinha no Bahia? O Bahia já não é de ceder muito ponto para lateral. Já cedeu, tá? Da 10ª rodada para trás cedeu bastante. 9ª rodada, agora já não tá cedendo muito. Mas o Vitor Luís vale a pena sim para valorização, porque tá precisando de muito pouco. E como eu falei aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, na média básica, o que é média básica para quem não sabe ainda, né? Pessoal que já acompanha o canal já sabe que eu tento explicar essas variáveis aí. Média básica é você tirar o SG, o gol e a assistência, que são as maiores pontuações do Grêmio. O que sobrar é média básica, ó. O Vitor Luís é o lateral com melhor média básica, tá? Depois vem o Felipe Jonathan, o Vina, o Orejuela, o Diogo Barbosa, tá? Inclusive o Guga aqui, certo? Então esses laterais geralmente entregam alguns pontos mesmo perdendo o SG. Vamos voltar lá para os nossos queridos atletas, certo? Bom, dito tudo isso aí vocês já sabem, né? É o Eduardo um lado, né? Pelo preço, principalmente, e o Filipe Luís pelo desempenho fora de casa e pela possibilidade real de desarme ali pegando o Savarino de frente. Certo? Então tá ficando assim, tô dobrando o Flamengo, mas é um time de valorização. Não me importa se perder o SG. Eu só sei que os jogadores estão bem desvalorizados e são jogadores com preço, tá? Um custo-benefício muito bom, bem baratos. Tá certo? Vamos para os nossos meias aqui. Ó, já até apareceu o Pituca aqui, certo? Vamos lá, para os nossos queridos meio-campos. Meia. Mínimo para valorização. E meio de campo tem muito, né? Vamos lá então para a segunda página, certo? Que é o que nos interessa. Vamos lá. Certo? Aqui tem alguns jogadores interessantes, tá? O Pituca aqui, ó, o segundo jogador mais desvalorizado, né? E por que eu vou escalar ele no time de valorização? Primeiro, porque tá custando 7.04, é um preço atrativo para um time de valorização. Segundo, porque tá precisando de menos 1.30 para começar a valorizar. Ah, Fabiano, mas ele tem uma média de 2.37, não é muito atrativa? Não, realmente não é uma média muito atrativa. Tanto é que a média dele fora de casa até baixa um pouquinho, uma média de 2.29. Mas se você verificar aqui, ó, a média básica dele é 2.37, ou seja, ele é um cara que dificilmente chega perto do gol, dificilmente vai dar assistência, dificilmente vai fazer gol. Ou seja, a média dele é limpinha. Só em que? Em desarmes. Já tem 47 desarmes em 19 jogos. Certo? Se a gente olhar aqui, ó, Pituca fora de casa aqui, ó, entrega sempre bons pontos aqui, ó. Inclusive fez 6 desarmes aqui, ó, contra o Fluminense no 3-1. Na 18ª rodada fez 7.8. Vamos dar uma olhadinha aqui no Red Bull Bragantino. Ó, e o Bragantino é um time que cede bastante desarme, ó. O Ariel Cabral, 6 desarmes. O Ratinho, 6 desarmes, tá? O Lucas Mugni, que não é um cara que desarma muito, 3 desarmes, né? É um time que cede bastante desarme. Inclusive, vamos confirmar aqui, ó. Meio campo, né? Pontuação média. Vamos dar uma olhadinha. Desarmes. Nas últimas 5 rodadas, o Red Bull Bragantino é o time que mais cede desarme jogando em casa. E quem é que mais desarma jogando em casa com seus jogadores de meio de campo? O Santos, tá? Então vejo sim o Pituca como uma boa, né? Inclusive ele pode desarmar bastante e até pontuar bem nessa rodada, tá? Vejo sim como uma boa opção, principalmente por ponto de vista aí da valorização, né? Voltamos aqui para a primeira página.
Vamos para a segunda lá novamente. Então vejo sim o Pituca como uma boa, certo? O Eric também me agrada bastante, tá? O Eric tem uma média de 3.34 jogando em casa, precisa de 0.90 e custa apenas 3.90, que é bem atrativo, né? É um preço bom para o time de valorização. Porque quanto menor o preço, né? E maior a pontuação do atleta, mais ele vai valorizar. E dentro de casa é um menino que ainda não negativou, tá? Ele te entrega bons pontos aí, certo? Só com desarmes, finalização, é um médio volante que chega bem na área adversária. Vai ter um jogo um pouco complicado? Com certeza. O Fortaleza é a melhor defesa da competição. Mas se a gente olhar aqui, ó, o Fortaleza vem cedendo alguns bons pontos aí, ó. Giovanni Augusto chegou a desarmar 6 bolas contra o Fortaleza, certo? Então cede alguns pontinhos sim, oscila um pouco, mas cede alguns pontinhos. Mas como ele tá precisando de pouco para começar a valorizar, acredito que o Eric é uma boa sim. Eu gosto muito dele jogando dentro de casa, apesar da fase ruim do Furacão, tá? Vamos lá para outra página novamente. Meia tem um monte, daí a gente tem que correr um pouquinho. Outro jogador, de repente, que pode ser uma boa aí para valorização é o Marlon Freitas, tá? Jogando em casa contra o Corinthians. O Corinthians melhorou muito defensivamente, mas o Marlon tem uma média de 3.11 jogando em casa. Precisa de 0.80 para começar a valorizar e custa apenas 4.91, tá? O Marlon aqui pode ver, ó, negativo alguns jogos, negativo, mas vira e volta, conquista boas pontuações. Por quê? Porque é um jogador que desarma, né? Sofre faltas, finaliza, né? É um meio campo bem participativo. Acredito que para valorização tá valendo a pena. O Corinthians melhorou muito defensivamente, né? O Fábio Santos ali melhorou ali a defesa do Corinthians. O Corinthians também melhorou muito jogando fora de casa, tá? Mas cede alguns bons pontos aí para jogador de meio campo, né? Então fica de olho aí, né? O Marlon Freitas aí pode ser uma boa para valorização, sim. Vamos lá para a segunda página novamente. Essa de rolar para a segunda página me complica. Vamos lá. Thiago Maia também vejo com boa, tá? Vejo com boa. Por mais que ele tenha médias melhores em casa do que fora, em casa ele tem 3.73 e fora 1.80, ele tá precisando de 0.70 para começar a valorizar. E o caso dele é muito parecido com o do Isla, Felipe Luiz, Gustavo Henrique. São jogadores baratos, custando apenas 5.27. Tem chance de valorizar e valorizar bastante. E o jogo é propício, tá? O jogo é propício. Por mais que fora de casa ele vem negativando aí nos últimos jogos, o Galo é um time que cede alguns pontos aí, ó. Poucos, mas cede para jogador de meio campo. Certo? E se você olhar, ele serve para jogador que desarma. Aqui, ó, o Dodge, 5.7. Certo? 5 desarmes. Certo? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Daniel Bessa. O Bessa, que é meia esquerda, hein? 8 desarmes. Então, o que acontece? O Galo é um time que propõe jogo. Cede muito desarme para jogador de meio de campo. E o Thiago Maia é um jogador de contenção do Flamengo, né? Vai precisar tentar segurar ali o meio, o ataque do Galo. Então, acredito em tudo aí para dar certo. Percebam que depois, né, do Red Bull Bragantino, o time que mais cede desarmes para meio de campo dentro de casa é o Galo, tá? É o Galo. E apesar que o Flamengo não conquista muito, por quê? Porque o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, propõe um jogo, parte pra cima, agride. Dessa vez não, ele vai pegar um adversário que dentro de casa também vai agredir, né? Então vai ser um jogo bom, Lá e cá, acredito que é um jogo de bastante gols, né? Mas pra valorização, o Thiago Maia é uma baita de uma pedida, sim. Vamos dar uma olhadinha em mais algum outro jogador de valorização aí. Aqui tá outro jogador que eu posso até ser criticado, mas eu acredito que pra valorização é uma boa, tá? É o D'Alessandro. Não é um bom jogador pra Cartola, não. Mas na ausência do Galhardo, que vai ter suspenso, tá? Ou ele ou o Patrick vão ter que assumir o protagonismo do Internacional. Acredito até que o Patrick vai jogar um pouco mais avançado no lugar do Galhardo. Mas o D'Alessandro ali no meio de campo é um cara da bola parada, certo? Custa apenas 2.61 cartoletas. O Internacional precisa vencer o jogo dentro de casa. Tem a questão do pênalti, sem o Galhardo ele vai bater com certeza, certo? Ele tem uma média em casa de 0.50? Tem, mas está precisando de 0.10 para começar a valorizar. As pontuações dele são muito ruins, as últimas são, mas são tudo jogos que ele entrou no transcorrer da partida, né, gente? Quando ele sai de titular aqui, ó, como foi contra o Bahia, fez 4.5. Ele até consegue fazer alguma coisa, o D'Alessandro, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no Curitiba, ó, e o Curitiba cedeu bons pontos aí pro Vinícius, certo? Negativou bastante os outros jogadores, mas mais de defesa, são jogadores mais contenciosos, defensivos, né, volantes. Cedeu bons pontos aí pro Patrick e Paula. Oscila bastante? Oscila, né? O Curitiba oscila bastante, certo? Mas o Internacional acredito que é franco favorito nessa partida, mesmo sem o Galhardo. E ali o Patrick e o D'Alessandro vão ter que assumir o protagonismo, né? Então acredito que para valorização é uma boa assim, custando 2.61. Imagina se esse homem bate um escanteio e sai um gol do Internacional. Nossa, ele vai valorizar e vai valorizar bastante, umas 2 cartoletas mais ou menos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha rapidinho aqui, gente. Tá. Beleza. Vamos ver se tem mais algum outro jogador interessante aí para valorização, né? Aqui pra cima, o Juninho eu acho interessante, tá? Inclusive, já vou adiantar, vou escalar ele no time de bons baratos do canal, porque
Porque o Juninho tem uma média de 4.26 jogando fora de casa e precisa fazer apenas 1.20, custa 3.77. E por que ele tem essa média? Porque ele é o cara da bola parada, tá? Muitos jogos aí fora de casa o Fortaleza vem resolvendo com penalidades, com escanteio e ele que cobra, tá? E algumas faltas também, certo? Perceba que as pontuações do Juninho fora de casa são muito boas, né? Gosto dele jogando fora de casa. Dentro de casa não, mas fora de casa ele até que me agrada, certo? Vamos dar uma olhadinha, o Atlético Paranaense cede alguns bons pontos, tá? Negativo alguns jogadores, mas na sua grande maioria aqui, ó, cede bons pontos sim, certo? Inclusive para médio volante por causa da quantidade de desarmes. Eu acredito que o Juninho realmente é uma boa, até mesmo para valorização. Mas como eu vou botar ele aí no time de bons baratos, que eu tento dar outras opções para vocês, certo? Eu vou por enquanto com o Pituca, né? Pelas questões ali de desarmes cedidos para jogador de meio campo pelo Red Bull Bragantino, tá? Vou com o Eric, né? Pela média dele em casa. Tá certo? Ele tá custando apenas 3.90 e tem uma boa média dentro de casa. Tem tudo para entregar alguns bons pontos aí e valorizar. Vou com o D'Alessandro, certo? Porque o D'Alessandro vai ter que assumir o protagonismo ali. Ele, o Patrick. Vai sobrar para ele a bola parada, escanteio, falta. Ele vai ser o dono do time, tá? Vai ser o capitão e dono do time, né? É claro que se sair jogando. Mas eu dei dando uma olhadinha na escalação aí. Tem tudo para ele sair jogando aí. Porque o Inter deve jogar com 5 jogadores de meio e deixar o mais avançado, no caso, o Patrick, se for o caso, né? E o Thiago Maia pelas roubadas de bola, porque a gente viu ali, né? Que o Galo cede demais roubada de bola, né, para jogador de meio campo. Oh, meu Deus, não tô conseguindo salvar? Querem me derrubar, só pode, né? Querem me derrubar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o D'Alessandro. Ah, mas também, né, Fabiano? Porra, tu tens tipo um 4-4-2. Aqui, burro, dá 0 pra ele. Aqui, ó. Bom, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Onde é que tá o nosso querido Thiago Maia? Até perdi o homem. Variação, meia. Pituca já tá aqui, Eric já tá. Alessandro, tá aqui o Thiago Maia, né? Pela quantidade de desarmes que o Galo cede jogando em casa, né? E qual é a especialidade do Thiago Maia? Desarme. Então tá assim ficando o time. Vou só com 2 atacantes, porque eu acredito que é mais atrativo em termos de valorização aí, os jogadores de meio campo para essa rodada. Vamos lá para os nossos queridos atacantes, pra gente não perder muito tempo, né? Atacante já não tem tanto quanto meia, vai ficar numa página só. Savarino aqui, de cara já e veja por que eu tô escalando, desculpa até interromper, veja por que eu tô escalando mais jogadores de meio campo. Por quê? Porque olha só, os atacantes não estão tão desvalorizados assim, os meias lá não, estão tudo desvalorizados, precisando de menos 0 alguma coisa, né? Mas o Savarino me agrada muito, tá? Me agrada muito por quê? Porque tem uma média de 4.29 jogando em casa, precisa de 0.10 para começar a valorizar. Preço bom, 5.65. E é um cara que dentro de casa vinha muito bem, tá? Vinha muito bem. Foi mal aqui na 19ª rodada? Foi mal, mas o Galo todo foi mal aqui. Tomou 3 do Palmeiras, né? Não conseguiu jogar, mas dentro de casa geralmente é muito efetivo. E como eu falei, eu acredito que esse jogo vai ser um jogo, né, bem pegado, assim, do ponto de vista, assim, ofensivo, tá? Flamengo, vamos dar uma olhadinha no Flamengo? O Flamengo vira e volta aí, ó. O Abel Hernandes fez 11 pontos. Thales Magno jogando aberto fez 9.1. Flamengo às vezes não cede muito para atacante. Não cede muito. Mas como é o atacante mais desvalorizado para a rodada, acredito que é uma boa sim. Ah, Fabiano, mas tu tá com 2 defensores do Flamengo. Não tem problema, gente. É time de valorização. Não tô contando com SG. Tá? Não tô contando com SG. Né? E o Savarino, como é um cara muito participativo, né? Eu tô buscando o quê? As cartoletas que ele pode me trazer. Porque custando 5.65 e precisando de 0.10 para começar a valorizar, fez um pontinho, 2, 3, já vai valorizar uma coisa. Porque para atacante tá difícil de valorização, tá? Podem dar uma olhadinha aqui, ó. O melhor para valorização para rodada, mesmo enfrentando o Internacional, é o Robson, porque é um cara muito participativo, mas o Robson custa 9.40, né? Mas fora de casa, eu costumo dizer, ele vai muito bem, ó. Tem uma média de 6.93 jogando fora, né? Só que custa 9.40, tá precisando de 0.30, é pouco? É, isso é café pequeno pro Robson. Perceba aqui, ó. Na 18ª rodada, negativou nos demais jogos, ele não tinha negativado ainda, e fora de casa, a menor pontuação dele tinha sido 1.4, e geralmente ficava na casa aí de 5, 6, 7 pontos. Certo? É um cara muito participativo, pode valer a pena, assim, para valorização. Ó, inclusive aqui, ó, o Pedro, né, deu uma pequena mitada aqui contra o Internacional, né? O Internacional é uma boa defesa, tá entre as melhores, tá? Mas vira e volta aqui, ó, o Kaiser fez gol, vira e volta, toma um golzinho de atacante internacional, tá? E o Robson, como é um dos atacantes com melhor média jogando fora de casa, acredito que para valorização tá valendo a pena sim. Vamos dar uma olhadinha aqui para valorização se tem mais alguém. O Marinho, gosto dele. Abel Hernandes, de repente, jogando em casa, né? Pode dar certo aí. Na falta do Galhardo, alguém ali vai ter que fazer os gols do Internacional, né? Porque se o Internacional não ganhar do Curitiba, vai ser passado ou pelo Galo, né? Ou vai ser passado pelo Flamengo no confronto direto lá, certo? Ou vai ser, quando eu digo passado assim, vai abrir uma vantagem, né? O São Paulo vai provavelmente encostar que o confronto, né, é um pouco mais favorável, acredito eu, certo? De repente o Abel Hernandes pode ser uma boa, mas para valorização tá complicado. Até mesmo o Bruno Henrique, tá?
Até mesmo o Bruno Henrique precisando de 1.20 aqui, ó, tem uma média de 3.04 jogando fora de casa. E o Bruno Henrique aqui, ó, fez um menos 3.7 contra o Santos quando ganhou o cartão amarelo, enfim, né, na sexta rodada. Mas os demais jogos aqui, ó, é 3, 4, 5 pontinhos, né, por jogo, né. De repente aí pode valer a pena sim, tá? Pode valer a pena sim. Mas de tudo isso assim, ó, eu vou um pouquinho mais, né, queria até botar o Bruno Henrique aí, que eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, tá? Mas eu vou botar o Savarino, certo? Mesmo tendo defensor do Flamengo, é um time de valorização. Meu outro atacante vai ser o Robson. De repente, até sábado, quando lá no Instagram eu for atualizar os times, eu posso mudar aí, né? Posso mudar minha concepção, fazer por um 4-5-1, né? Porque meio campo para valorização tá bom. Ou botar o Bruno Henrique aqui, né? Não ser no lugar do Robson. Vou pensar ainda, tá? E para treinador, bom, para treinador aqui, ó, vamos botar aqui, ó, nosso querido Catim State para fitar mínimo para valorização. O treinador que menos precisa de pontos para começar a valorizar é o Rogério Ceni, tá? Vejo como uma boa sim, certo? Por mais que vá jogar fora de casa, Fortaleza tem um bom sistema defensivo, é a melhor defesa do campeonato, certo? E com isso ele consegue sempre pontuar bem, né? Aqui o Kudê tá custando 12.28. É atrativo? É, porque tem média de 4.97 em casa, vai enfrentar o Curitiba que tá na zona de rebaixamento, muito atrativo. Mas tá custando 12.28, né? Meio complicado. Tá precisando fazer aqui, ó, 2.30. Se a gente olhar aqui o desempenho aqui, ó, 2.30. Em nenhum momento o Internacional fez menos que isso na competição. Vai dar uma zebra aqui só se o Curitiba vencer o jogo, certo? Porque mesmo empatando ainda vai conseguir pontuar bem. Ó, e o Curitiba fora de casa aqui, ó, costuma ceder alguns pontinhos bom. Cedeu jamais, né? Mas costuma ceder alguns pontinhos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Rogério aqui, que eu fiquei até curioso agora. Tava pronto para botar o Kudê aí no time de valorização. Quero ver o Rogério aqui. O Rogério tem uma média de 2.16, fora de casa meio complicado, mas tá precisando de 0.90 para começar a valorizar e custa 7.05. E fora de casa consegue alguns pontinhos, né? Depende da situação e do jogo. Vamos ver o Atlético Paranaense. O Atlético oscila entre ceder bastante pontos, né, e não ceder, né? Depende se vazar o time adversário ou não. É complicado. O Kudê custando 12 para time de valorização. Mas eu acredito que não vai ter outra opção não. Acredito eu que eu vou com o Eduardo Kudê. Mas o problema é que eu tô com o Robson lá na frente, né? Domenech, Ederson nem pensar. Meu amigo. Olha, o São Paulo tá bem desvalorizado, né? Precisa fazer 3.10. Dentro de casa geralmente tem média de 5.21, né? Geralmente faz mais que isso. Só aqui, ó, contra o Fluminense no 1-1 fez 2.44. Geralmente são boas pontuações, né? Mas o Flamengo deve tirar o SG do Galo. Pra valorização tá osso, hein? Só se der uma arriscada aqui no nosso querido Rogério Ceni. Eu acho que eu vou com o Rogério, né? Não tem médias tão boas assim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto do Fortaleza. A gente já viu, né? Mas para clarear um pouquinho mais minha escolha aí e também para ajudar vocês, certo? Média de 0.70 como mandante, 0.80 como visitante, né? Isso é bom. Eu vou com o Fortaleza. Eu vou com o Fortaleza e o Rogério perdeu o último jogo. Cara sério pra caramba, gosta de trabalhar. Queria que o Kudê, mas é um time de valorização, né? Vou com o Rogério. Vou botar o Fernando Praz de capitão, né? É um time de valorização, né? Vamos torcer que ele vá bem, consiga conquistar uma boa pontuação e assim trazer boas cartoletas aí pro canal, certo? E a minha intenção foi essa, né? Dei uma apeladinha no time de valorização. Tentei fazer o time mais barato possível, porque quanto mais barato, né, maior a chance de valorização, certo? Então aí, ó, custando 62,89 cartoletas, um time muito barato. Ou seja, se pontuar razoavelmente bem aí, né, vai valorizar e vai valorizar bastante. Tá certo, pessoal? E por fim, nosso time de bons e baratos canal, né, se tu diz Mané Bebê, fez 56,75, né? Um time... Eu costumo aí dizer, né, bons baratos, raiz aí com um patamar de até 100 cartoletas no máximo. Acredito até que foi razoavelmente bem, ó, custando 98,50 cartoletas, né? Até que foi razoavelmente bem. Quem não conhece o canal, tá vendo pela primeira vez, né? Para quem já conhece o canal, já assiste mais tempo, sabe que eu costumo dizer que esse time aqui, né, tanto o valorização quanto o bons baratos, serve de suporte para você ir e escalar um outro jogador aí no seu time principal na falta de cartoletas, ou até mesmo para equilibrar aí para não perder muita cartoleta, certo? Então assim, ó, Pedro perdeu o pênalti, né, mas ainda fez gol, certo? Vinícius decepcionou dentro de casa pela primeira vez, fez uma pontuação baixa dentro de casa. Giovanni Augusto foi muito bem, certo? O Zé Rafael foi muito bem, foi bem demais. David Braz fez gol, Sabino manteve SG, né? O João Paulo mesmo perdendo SG foi bem também. Então no geral até que gostei do desempenho aqui, ó. Tirando aqui, ó, os dois jogadores que perderam o pênalti, né? Eu acredito que se eles tivessem convertido, o time do canal teria feito aí
uma boa pontuação, chegaria perto dos 80 pontos, né? Mas vamos lá, vamos vender o nosso time aqui de bons baratos do canal, né? E como são dois times aí, tentar fazer uma coisa mais ágil, trazer ele prontinho como a gente sempre faz. Feito. Esse é o nosso time de bons e baratos do canal, custando apenas 84,22 cartoletas. Time bem barato, bem acessível, né? Tentei o máximo aí, né, facilitar para quem aí nesse início de retorno tá sem cartoletas, mas chama atenção aqui, tá? E dessa escalação aqui, ó, tem 3 jogadores muito valorizados, tá? O Vina, o Palmeiras, o Zé Rafael e o Wesley. Por quê? Porque o Palmeiras foi muito bem e meteu 3 no Galo, certo? Mas para ser um time de bons baratos, né? Estão dentro da média que eu coloco de jogadores aí, custando no máximo aí 10, 11 cartoletas. O Vinha custa 10 cartoletas, o Zé Rafael 10 cartoletas, o Wesley bem baratinho, 6,73. Mas estão muito valorizados, tá? Tô escalando o Hugo aqui, né? Porque o Hugo realmente é um goleiro muito bom, deve ser exigido demais pro Galo. O Galo dentro de casa é muito ofensivo, certo? Costuma amassar seus adversários. Vai enfrentar um Flamengo que também vai propor o jogo. Então vai ser um jogo bem aberto, muito interessante. Talvez um jogo de muitos gols. E com certeza os goleiros dos dois lados devem ser muito exigidos. O desempenho, eu não sei. Lembra o que eu falei a respeito do jogo do Flamengo e São Paulo na semana passada? Eu falei que o Hugo e o Volpi iam ser bem exigidos. Então deu outra. O Volpi deu uma mitada. E o Hugo tomou 4 bagas e mesmo assim, né, por pouco ainda não consegue pontuar bem, porque fez várias defesas difíceis, tá? Então vejo o Hugo como uma boa sim. Bruno Pacheco, a gente já viu ali, é um cara de muita regularidade aqui. A única pontuação negativa foi expulso contra o Santos dentro de casa, isso lá na 8ª rodada. Vai enfrentar um Sport que tá com dificuldade de fazer gols, né, jogando fora de casa. O Vinha, como a gente viu ali também anteriormente, é o lateral, um dos laterais com melhor média básica da competição. É um cara de muita regularidade, que entrega facilmente 4, 5, 6 pontos, certo? E o Palmeiras está muito bem. O Vasco, né, não vive um bom momento e o Palmeiras está numa crescente, certo? Gostaria até de escalar mais jogadores no time principal, mas estou com um pouquinho de receio, porque com a mudança de treinador não sei como é que o grupo vai absorver isso, né? Porque o Palmeiras devia ter mantido ali o Cebola no comando, não precisava trazer ninguém por hora, né? Eu acho que os caras estavam contentes ali de jogadores, estavam se dedicando bastante, estavam se entregando ali pro Cebola e ele fazia um bom trabalho. Mas tudo bem, não tô aqui para comentar futebol, tô para falar de cartola. Diego vejo como uma boa opção sim, apesar de não fazer grandes pontuações, tá? O São Paulo é uma das melhores defesas de competição, né? Principalmente jogando dentro de casa. Vai enfrentar um Goiás que está com dificuldade de fazer gols fora de casa, lanterna da competição, um dos confrontos mais favoráveis da rodada. Eduardo Broca ali, a gente viu também que é uma boa, porque não só o Bruno Pacheco, né, como o Plástico que eu acabei escalando também no time de valorização, o Sport anda cedendo muito ponto para defensores, laterais, zagueiros e goleiro, certo? Quando joga fora de casa. Vinícius aqui, ele estava escalado lá, está escalado no time principal do canal, né? Mas o Vinícius custando 10,73 cartoletas, digo o confronto que tem, né? Um cara que chuta muito de média, longa distância, né? Um cara que bate pênalti, certo? Bate escanteio. É complicado deixar ele fora de um time de bons baratos. Enquanto ele estiver custando esse precinho assim, ó. Depois que ele continuar mitando aí, passar de 12, 13 cartoletas, daí esquece para bons baratos. Mas por enquanto vou escalar ele aqui. Zé Rafael também vem numa crescente, tá? Zé Rafael voltou a ser aquele Zé Rafael de antigamente, né? Mostrei que o Zé tá com um desempenho melhor fora de casa, né, do que dentro de casa. Isso me agrada bastante, certo? Porque desarma bastante. O Juninho também, acabamos de ver aí, ó. O Juninho, por mais que não tenha boas pontuações, em algumas oportunidades consegue pontuar bem. E as médias dele fora de casa são boas, porque ele é o cara da bola parada no Fortaleza, né? Vai enfrentar um time que dentro de casa geralmente não faz muito gol. Não faz, mas também não toma muito gol. Então, de repente, o jogo pode ser decidido uma bola parada, né? E o Juninho é o cara da bola parada no Fortaleza. Luciano eu tô escalando aqui porque realmente fica complicado deixar de fora, né? Atacante do São Paulo nessa rodada, né? Não é menosprezar o Goiás, não. É porque o São Paulo vem muito bem, vem produzindo muito. É um time altamente ofensivo e o Goiás não tá bem na competição, certo? Poderia dobrar com o Wesley? Poderia, mas o Wesley já tá lá no time principal e eu costumo realmente, né, dar outras opções aí pra vocês e eu acho que o Luciano é uma boa sim. O Wesley tá muito valorizado? Tá muito valorizado. Vem 2 pontuações, 2 mitadas muito boas aqui, né? É o cara da velocidade. Se o Vasco inventar de propor o jogo contra o Palmeiras e querer jogar de igual para igual e o treinador novo manter o sistema aí do Cebola aí, vai ser complicado, porque o Palmeiras está jogando fechadinho e tá saindo contra-ataque, 2 caras abertos nas pontas. Vai complicar o jogo pro Vasco, se quiser jogar de igual para igual. Agora, se o Vasco jogar mais retrancadinho, mesmo jogando em casa, acho que complica a situação do Palmeiras, né? O Pedro também não tem como deixar de fora, certo? O Galo costuma jogar muito bem dentro de casa, né? Mas como eu tô apostando aqui que esse confronto vai ser um confronto multigols, né? Tanto é que eu botei o Savarino no time de valorização e lá no time principal do canal tá o Keno e o Everton Ribeiro no meio. Então aqui eu vou botar o Pedro também. Falta um lugarzinho pro Bruno Henrique, mas eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, tá? E o Diniz, porque realmente é o confronto mais favorável. São Paulo vem muito bem, né? Se o São Paulo continuar jogando desse jeito, né? Com os jogos a menos que tenha, é uma questão de tempo para ele assumir a liderança da competição. Tá certo? Então assim, gente, ó. Ficou um time bem acessível, gostei bastante, tá?
Gostei bastante, um time barato. Só fiquei aqui um pouquinho na dúvida aqui, ó. De repente eu ia tirar o Juninho aqui e botar o Everton Ribeiro. Mas daí o Everton Ribeiro já tá no time principal, então eu queria dar outras oportunidades para vocês, assim, outras opções, né? Mostrar que tem opções viáveis na rodada, né? E mesmo porque o Juninho fora de casa tem uma boa média e é o cara da bola parada. Tá certo? Estão custando 84,22 cartoletas. Esse aí é o time de bons e baratos do canal para a 20ª rodada. Tá certo, pessoal? Então é isso, gente. Time de valorização do canal escalado, time de bons e baratos do canal escalado. O time principal já foi escalado. É só dar uma olhadinha no card aqui em cima que vai passar ou na descrição aqui embaixo do vídeo. Live sábado a 1h da tarde. Certo? Então se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, o sininho das notificações. Porque daí você não perde mais nenhum vídeo. Certo? E assim que eu entrar ao vivo na live, você também recebe a notificação. Tá? E se você que é inscrito, parceiro, irmão, deixa um like. Né? Eu sempre peço humildemente um like aí, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e, né, e passa e indica o vídeo para outras pessoas, tá bom? No mais, um grande beijo no coração, até a live de sábado, um beijo, vamos que vamos, fui!